Racismo internalizado. Será que existe autorracismo? Será que o racismo pode afetar tanto uma pessoa negra a ponto dela se envergonhar de si mesma e se culpar por sua negritude? Hoje nos aprofundaremos um pouco mais nestas questões, mas desde já se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível história. A nossa história de hoje começa nos Estados Unidos, na cidade de Topeka, capital do estado de Kansas, mais especificamente no edifício Monroe, onde funciona o Sítio Histórico Nacional Brown vs. Board of Education. Este Sítio Histórico Nacional está localizado no edifício da antiga escola primária Monroe, ou Monroe Elementary School, uma das escolas afro-americanas em Topeka durante a histórica decisão da Suprema Corte de 1954, que proibiu a segregação nas escolas dos Estados Unidos. Em 1896, a Suprema Corte dos Estados Unidos emitiu sua decisão. A segregação racial na América era legal. Segundo o tribunal, instalações separadas por raça, como escolas, não violavam a Constituição, desde que fossem iguais. Ficou estabelecido que separados, mas iguais, era um princípio vigente como lei no país. Um processo que ficou conhecido como Plessy versus Ferguson. No sul dos Estados Unidos, crianças negras quase nunca podiam frequentar a mesma escola que crianças brancas. Muitas escolas em todo o país eram segregadas por raça, especialmente na cidade de Topeka. E onde hoje é este Sítio Histórico Nacional, funcionava a escola primária Monroe, que era uma escola segregada exclusivamente para crianças negras. Dentre outras crianças, nesta escola estudava uma criança negra chamada Linda Carroll Brown, e sua história se tornou um dos epicentros de um processo judicial contra a segregação nas escolas. Quando Linda Carroll Brown estava prestes a começar a terceira série, o seu pai a levou até a escola primária Sumner para matriculá-la. Isto aconteceu em 1950, uma época em que todas as escolas primárias em Topeka, no Kansas, eram segregadas, ou seja, separadas por cor de pele ou por raças. Linda estudava na escola Monroe, que era destinada a crianças negras, enquanto a escola Sumner era exclusiva para crianças brancas. Os pais de Linda estavam preocupados com a segurança dela no trajeto para a escola. Para chegar à escola de Monroe, ela precisava caminhar 6 quarteirões e atravessar o pátio ferroviário da ferrovia Rock Island para pegar o ônibus que a levaria à escola. Eu tinha muito medo de que ela tivesse que subir os trilhos movimentados da ferrovia e atravessar as ruas. Isso foi o que disse Leola Brown, mãe de Linda. Muitas vezes ela teve que esperar no frio, na chuva e na neve até o ônibus chegar. Foi o que relatou o Sr. Oliver Brown, o pai de Linda. A viagem de ônibus durava meia hora. Se o ônibus chegasse às 8 horas, Linda chegava a Monroe antes de abrir e tinha que esperar do lado de fora até às 9. A escola Sumner, por outro lado, ficava a apenas 7 quarteirões de sua casa, em um bairro racialmente misto, predominantemente branco, mas que incluía famílias negras como os Browns, além de mexicanos e nativos americanos. Eu tinha todos esses companheiros de brincadeiras de diferentes nacionalidades. Quando eu descobri que eu poderia ir para a escola com eles, fiquei muito feliz. Certo dia, em 1950, o Sr. Leon Brown levou sua filha Linda até a escola Sumner, que ficava perto de sua casa, e tentou matriculá-la. Embora o diretor da escola pessoalmente não se opusesse à integração de alunos negros, ele informou ao Sr. Brown que o conselho escolar era contrário à ideia e que por isso não poderia aceitar a matrícula de Linda. Alguns anos mais tarde, Linda contou sobre este dia. Veja o que ela disse. Minha mãe e meu pai, eles sentaram comigo e tentaram me explicar. Você não pode ir para a escola com Wanda, com Guinevere e Mona, por causa da cor da sua pele. Eu realmente não entendia o que eles estavam falando. Tudo o que eu sabia é que eu queria ir para a escola com essas coleguinhas. O pai de Linda, o Sr. Oliver Leon Brown, ele era pastor assistente na igreja africana de São Marco. Uma noite após o que aconteceu com Linda, ele foi procurado no culto por um senhor chamado McKinley Burnett, que era filho de um ex-escravizado e membro da NAACP local, que convidou a família Brown para se juntar a um processo coletivo contra o Conselho de Educação. Mas o que era a NAACP? NAACP, National Association for Advancement of Colored People, ou Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, que foi uma organização
americana que foi fundada em 1909 e dedicada à defesa dos direitos civis de pessoas negras e à luta contra a discriminação racial. Uma equipe jurídica, então, da NAACP estava planejando o desafio por alguns anos e estavam procurando famílias adequadas com queixas semelhantes. Famílias que estariam dispostas a anexar os nomes de seus filhos a um processo e se levantar e lutar pela integração escolar. Foram 13 famílias, dentre elas a família de Linda Brown. Inclusive, o processo se passou a chamar Brown versus Board of Education ou Brown versus Conselho de Educação, por uma questão de ordem alfabética. A família Brown era a primeira da lista. Muitos pais estavam insatisfeitos com as longas viagens que seus filhos faziam para as escolas segregadas, enquanto havia escolas para brancos muito mais próximas de suas casas. A ação judicial acabou culminando no histórico caso Brown versus Board of Education, que levou à decisão da Suprema Corte de acabar definitivamente com a segregação nas escolas públicas dos Estados Unidos. Em 1950, o advogado negro Thurgood Marshall e outros advogados da NAACP, eles esperavam convencer a Suprema Corte dos Estados Unidos de que a segregação em si era inconstitucional. E para defender seu caso, Marshall e sua equipe precisavam provar que separados as crianças não poderiam ser iguais. Marshall e sua equipe jurídica confiaram então no trabalho de um grupo de cientistas sociais. Esses cientistas eles estavam estudando o efeito da segregação em crianças negras desde a década de 40. Estes cientistas eram Mamie Phipps Clark e Kenneth Bancroft Clark. Mamie Phipps Clark foi uma psicóloga social negra que, junto com seu marido Kenneth Clark, estudaram como crianças negras em idade pré-escolar desenvolvem a consciência de si mesmas. Para sua tese de mestrado, Mamie Phipps Clark investigou quando crianças negras começam a perceber que têm um eu distinto e quando se tornam conscientes de pertencer a um grupo racial específico. Veja só, ela definiu consciência racial como a percepção de que se pertence a um grupo específico diferenciado de outros por características físicas evidentes. As suas conclusões sobre as crianças afro-americanas negras formaram a base para o famoso teste das bonecas ou doll test, pelos quais ela e seu marido, Kenneth Clark, se tornaram muito conhecidos. Mas o que foi este tal teste das bonecas ou doll test? Veja só, o doll test, ou teste das bonecas, foi um experimento desenvolvido pelos psicólogos Mamie Phipps Clark e Kenneth Clark na década de 1940 para investigar a percepção racial e a autoimagem entre crianças negras. O objetivo principal do doll test era investigar como a segregação racial e os estereótipos raciais afetavam a autoimagem e a percepção racial das crianças negras. O estudo utilizou 4 bonecas idênticas em todos os aspectos, exceto na cor da pele. Ele foi aplicado para crianças entre 3 e 7 anos através das seguintes perguntas para identificar percepções e preferências raciais pessoais. Quais eram estas perguntas? Vamos lá. Eles posicionavam 2 bonecas, obviamente, de 2 cores diferentes, negra e branca, e faziam as seguintes perguntas. Mostre-me a boneca que você mais gosta ou com a qual você gostaria de brincar. Mostre-me a boneca que é a boneca bonita. Mostre-me a boneca que parece ruim. Dê-me a boneca que parece uma criança branca. Dê-me a boneca que parece com uma criança negra. Dê-me uma boneca que se parece com você. O experimento mostrou que as crianças tinham percepções positivas sobre a boneca branca e percepções negativas sobre a boneca negra, mesmo sendo a boneca negra a que eles identificavam com elas mesmas. A equipe de psicologia social então concluiu que o preconceito, discriminação e segregação fizeram com que crianças negras desenvolvessem um senso de inferioridade e ódio de si mesmas. Phipps Clark concluiu o seguinte: se a sociedade diz que é melhor ser branco, não apenas os brancos, mas também os negros passam a acreditar. E uma criança pode tentar escapar da armadilha da inferioridade, negando o fato de sua própria raça. O experimento original ele abriu caminho para outros experimentos conduzidos por Phipps Clark e seu marido. Ela entrevistou 300 crianças de diferentes partes do condado, onde as escolas eram segregadas, e encontrou os mesmos resultados. Como parte do experimento da boneca, Phipps Clark também deu às crianças contornos de um menino e uma menina e disse para elas colorirem os contornos da mesma cor que elas.
muitas das crianças negras se coloriram de branco ou amarelo. A conclusão do teste das bonecas, ou destes testes de segregação, acabou demonstrando que a segregação nas escolas, que o racismo nas escolas, afetava as crianças de forma muito negativa. O estudo usou bonecas idênticas e a única diferença foi o tom de pele da boneca. Mas, na verdade, esse experimento foi apenas um desdobramento de diversos outros estudos feitos anteriormente. Já em 1939, Mamie Phipps Clark e Kenneth Clark, eles realizaram um estudo para descobrir como as crianças afro-americanas negras desenvolviam a consciência de si mesmas, especialmente em relação à sua raça. E esse trabalho, que se tornou um clássico da psicologia do desenvolvimento, acabou explorando como as crianças negras afro-americanas desenvolviam sua autoconsciência e identidade racial. Eles estudavam crianças de 3 a 5 anos que foram segregadas, mostrando-lhes desenhos de meninos brancos e negros, além de desenhos de animais, e pediram que escolhessem qual imagem se parecia mais com elas ou alguém próximo delas. Os resultados mostraram que algumas crianças de 3 anos escolheram imagens de animais para se descrever, enquanto aos 4 anos elas já se identificavam mais claramente com os desenhos de meninos brancos ou negros. De acordo com este estudo, isso indica que por volta dos 4 anos de idade, as crianças começam a entender melhor que são humanas e diferentes de animais, um estágio inicial antes de entenderem plenamente a pertença, o pertencimento a grupos raciais específicos. Além disso, o estudo notou que as crianças começam a reconhecer sua própria raça, branca, negra, asiática ou indígena, por volta de 4 anos de idade. Mamie Phipps Clark e o Kenneth Clark, eles foram pioneiros afro-americanos na psicologia, obtendo seus doutorados pela Universidade de Colômbia. Kenneth Clark, inclusive, destacou-se como o primeiro afro-americano, homem negro, a se tornar professor titular no City College de Nova York e presidente da Associação Americana de Psicologia, além de membro nomeado para o New York State Board of Regents. Em 1946, a família Clark fundou um Centro Nacional para o Desenvolvimento da Criança, um primeiro centro de orientação infantil em tempo integral no Harlem. E este centro oferecia serviços psicológicos e assistência social para famílias da comunidade. Além disso, eles também continuaram a realizar diversos outros experimentos significativos sobre o impacto do preconceito racial na educação. Veja só, o nosso canal tem mais de 200 vídeos, um conteúdo muito bacana para você estudar sobre cultura dos povos negros, história da África, sobre a cultura e história dos povos afrodiaspóricos. E tudo isso chega a você de forma gratuita. E se você quer participar e nos ajudar a manter este projeto, você pode colaborar conosco. Você pode se tornar um membro, se inscrever no canal, comentar, compartilhar nossos vídeos, mas também você pode se tornar um membro do canal e colaborar a partir de R$ 6,90. Ajuda a manter este canal e estes projetos em andamento. E também você pode doar qualquer valor através da chave Pix que está na descrição do vídeo e também neste QR Code que está aqui na tela agora para você. Os resultados das pesquisas psicológicas e sociais desenvolvidas pelos Clarks acabaram sendo anexadas ao processo, e as evidências acabaram por convencer o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Earl Warren, que na sua decisão observou que a segregação legal das crianças negras criava um sentimento de inferioridade quanto ao seu status na comunidade que poderia afetar seus corações e mentes de uma maneira que dificilmente seria desfeita. Resumindo, o doll test, ou teste da boneca, foi apenas uma parte do depoimento do Dr. Clark no processo Brown versus Conselho de Educação. Sua análise e conclusões durante o depoimento foram fundamentadas em uma extensa revisão da psicologia avançada da época. A Suprema Corte dos Estados Unidos então decidiu por unanimidade que a segregação nas escolas violava a cláusula de proteção da igualdade da 14ª emenda. Na decisão, conhecida como Brown versus Board Education, mencionou o estudo das bonecas, indicando que a segregação de crianças brancas e negras em escolas públicas causavam danos às crianças negras, levando a sentimentos de inferioridade que prejudicavam sua motivação
para aprender. Devido ao impacto da decisão da corte, os testes com bonecas se tornaram um símbolo crucial no caso do Brown versus Board of Education. O racismo ele afeta diretamente a saúde das crianças, causando impactos negativos significativos. E apesar do movimento em direção à equidade racial, onde raça teoricamente não deveria determinar os resultados da saúde, entender isto é crucial para investigar e corrigir os danos persistentes que o racismo causa à saúde e ao bem-estar das crianças negras. Em uma pesquisa publicada na revista de medicina americana Pediatrics, o Dr. Antoine Chaves, que é professor do Departamento de Pediatria Geral da Universidade de Oregon, ele traz importantes informações sobre o racismo internalizado e a formação da autoidentidade racial em crianças negras. Ele nos apresenta um modelo tripartite de racismo, que é uma estrutura teórica para entender o racismo em 3 níveis. Então vamos conhecer quais são estes níveis. O nível 1, racismo institucionalizado. Ele existe de forma dissimulada e insidiosa em instituições sociais maiores, na educação, na habitação, no mercado de trabalho, e está intimamente ligado às desigualdades em termos de segurança e de prosperidade. Um segundo nível do racismo é o racismo interpessoal, que ocorre diretamente entre indivíduos, muitas vezes manifestado com microagressões e macroagressões intencionais ou não intencionais em situações, digamos, casuais. Já o racismo internalizado é o terceiro nível. É a internalização de estereótipos negativos sobre as habilidades e o valor intrínseco de indivíduos negros ou de outros indivíduos marginalizados. Essa aceitação interna, ela representa uma ameaça direta à saúde emocional, à autoidentidade racial e à autoestima de crianças, negras, adolescentes e também jovens e adultos. Veja só como os estudos mais recentes reafirmam os resultados das pesquisas lá da década de 40 sobre o impacto do racismo na autopercepção das crianças negras. E isto é algo muito revelador. Mas como o racismo é internalizado? De acordo com o Dr. Antoine, a marginalização e desvalorização econômica persistente, combinadas com classificações sociais de superioridade e também de privilégio dentro do subgrupo branco, podem levar à normalização subconsciente da opressão sistêmica. Estereótipos socialmente observados, particularmente aqueles representados por notícias e meios de comunicação, podem levar a um senso negativo de autoestima ou mesmo ao distanciamento do próprio grupo racial. Ou seja, quando grupos são marginalizados e economicamente desvalorizados ao longo do tempo e ao mesmo tempo são vistos como inferiores dentro do grupo racial majoritário, que no caso é branco, isso pode levar à aceitação subconsciente da opressão sistemática como algo normal. Estereótipos frequentemente reforçados pela mídia e pelas notícias podem fazer com que pessoas de um grupo racial desenvolvam uma autoestima negativa ou até se distanciem de sua própria identidade racial. E como as crianças percebem as diferenças raciais e vivenciam o racismo? Veja só, à medida que as crianças negras crescem e começam a vivenciar e entender a discriminação, há um aumento no risco delas internalizarem percepções negativas sobre si mesmas. Portanto, é crucial reconhecer como essas crianças aprendem a perceber e compreender as diferenças físicas e sociais entre diferentes grupos raciais ao longo do tempo. Em 1903, o Dr. W.E.B. Du Bois, em sua obra A Alma do Povo Negro, ele traz o conceito de dupla consciência. Segundo Du Bois, ser negro é uma sensação peculiar. Essa consciência dual, essa experiência de sempre enxergar a si mesmo pelos olhos dos outros, de medir a própria alma pela régua de um mundo que se diverte ao encará-lo com desprezo e pena. O indivíduo sente sua dualidade. É um norte-americano e um negro, 2 almas, 2 pensamentos, 2 lutas inconciliáveis, 2 ideais em disputa em um corpo escuro que dispõe apenas de sua força obstinada para não se partir ao meio. A doutora Karen Pike, em sua pesquisa, ela afirma que,
Devido ao desconforto, confusão e constrangimento que o assunto levanta, um tabu intelectual cerca o estudo do racismo internalizado. Uma grande preocupação é que, como o racismo internalizado revela dinâmicas pelas quais a opressão é reproduzida, isso levará à culpabilização das vítimas e desviará a atenção das instituições e práticas racistas que privilegiam os brancos às custas das pessoas de cor. O racismo internalizado também causa desconforto porque ele sugere que os efeitos do racismo são mais profundos e mais amplos do que muitos gostariam de admitir. Como resultado, ele continua sendo uma das características menos explícitas do racismo. O que ela diz aqui é justamente isso, que muitas pessoas podem acabar interpretando que o racismo internalizado é culpa da própria vítima, o que não é verdade. A doutora Rebecca Rangel e os criadores da escala de opressão racial apropriada, eles propõem substituir a expressão racismo internalizado por opressão racial apropriada. E essa mudança, na verdade, é para evitar que a internalização de ideias e atitudes racistas seja vista como culpa da vítima, como se fosse devido a uma falha pessoal dos oprimidos. Segundo ela, em vez disso, reconhece-se que a opressão racial pode ser influenciada por fatores externos e estruturais, não pela responsabilidade individual da pessoa afetada. Além disso, o termo apropriação, ele sugere que o racismo internalizado é aprendido a partir do contexto social, sendo um produto da socialização em uma sociedade marcada pela racialização. Drexler James, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, ele afirma que o racismo internalizado ele é uma resposta psicológica à exposição ao racismo. O racismo internalizado é o processo pelo qual indivíduos de grupos racialmente subjugados internalizam ou se apropriam de crenças, de estereótipos ou de ideologias racistas que são prevalentes na sociedade dominante. E isso ocorre como resultado de experiências pessoais repetidas de discriminação racial e também da exposição contínua a mensagens racistas através da cultura geral, da mídia, na educação e nas interações sociais. Quando uma pessoa enfrenta a discriminação repetida ao longo do tempo, isso pode afetar sua autoestima e identidade. O racismo ele pode criar uma ameaça à identidade da pessoa, levando ela a internalizar ou se apropriar de visões negativas sobre o seu próprio grupo racial. Por exemplo, pessoas negras podem começar a acreditar em estereótipos negativos sobre sua própria raça, ou sentir vergonha da sua identidade cultural devido à valorização social da branquitude ou de outras categorias raciais dominantes. Porque o racismo, nesse campo de estudos, ele não é apenas analisado dentro da perspectiva negro-branco, mas também da perspectiva de minorias em relação à sociedade dominante. E entender o racismo internalizado é crucial para compreender como as estruturas de poder e as hierarquias raciais são internalizadas e reproduzidas, mesmo entre aqueles que são alvos de discriminação racial. As evidências mostram que o racismo internalizado ele está associado a uma pior saúde mental e física. Estudos meta-analíticos indicam, inclusive, que níveis elevados de racismo institucionalizado ou de exposição a este racismo estão ligados a uma variedade de problemas de saúde, como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse, doenças cardiovasculares, uma menor satisfação com a vida e mesmo uma menor qualidade de vida. Estudos mostram que o racismo internalizado está associado às respostas de estresse biofisiológicos como pressão alta, níveis mais altos de glicose em jejum e inclusive intolerância à glicose. Altos níveis de racismo internalizado, inclusive, estudos mostram que eles estão associados a telômeros mais curtos, o que estaria associado a um risco aumentado de câncer e de diabetes. Ou seja, o estresse resultante deste racismo internalizado pode desencadear respostas de estresse biofisiológico, aumentando o risco de resultados adversos na saúde e, consequentemente, uma maior mortalidade. De acordo com estes estudos, quais seriam os impactos psicológicos? Seriam desregulação do afeto, desregulação da memória, da atenção, isso resultando ali no aumento da irritabilidade, da raiva, diminuição da concentração, comprometimento da memória, inclusive. E esse estresse, como consequência do racismo internalizado, ele também pode prejudicar os mecanismos de enfrentamento e regulação emocional que leva a avaliações negativas sobre si mesmo,
como baixa autoestima, aumento de sentimentos de impotência, desesperança e atitudes mais negativas em relação à busca de ajuda. A revisão literária feita por Dr. Antoine tem vários outros detalhes e eu deixarei no link na descrição do vídeo para que vocês possam estudar. Eu sei que tudo pode parecer muito desanimador nestes estudos, pois trazem terríveis evidências de como o racismo foi e é capaz de destruir a vida de pessoas negras desde a mais tenra infância. Mas também foram e são desenvolvidos estudos que apontam para possíveis soluções. O psicólogo William Cross Jr. ele traz um modelo interessante para nós analisarmos. William Cross Jr. ele é um renomado teórico e pesquisador especializado no desenvolvimento da identidade étnica e com foco em particular no desenvolvimento da identidade negra. Em 1991, no seu livro Shades of Black, o professor William ele introduziu uma teoria chamada nigrescência. O modelo de nigrescência de William Cross, ele ampliou o trabalho de psicólogos negros anteriores e estabeleceu uma base fundamental para a psicologia da identidade racial e étnica. Para isso, dois importantes conceitos foram trabalhados: o conceito de nigromaquia e de nigrescência. O conceito de nigromaquia é a confusão sobre o próprio valor e dependência da sociedade branca para a definição própria, ou seja, a dependência da identidade branca, da cultura branca para identificar a si próprio como negro. E nigrescência? O que é a nigrescência? Este outro conceito é um processo de desenvolvimento da identidade racial negra. Ele descreve como as pessoas negras podem passar de uma visão negativa de si mesmas para um sentimento positivo em relação à sua identidade racial. Na sua pesquisa, ele observou que muitos negros afro-americanos eram educados dentro da cultura predominantemente, majoritariamente branca, o que levava a uma identificação racial enfraquecida ou negativa. Ele propôs então uma espécie de experiência de conversão do negro para negro, um processo de transformação de identidade racial. E essa experiência, de acordo com ele, teria 5 estágios, os estágios da nigrescência para tornar-se negro. Quais são estes estágios? O primeiro estágio seria o pré-encontro. O que seria o pré-encontro? Veja só, neste estágio, primeiro estágio, a pessoa pode não considerar sua raça importante ou pode até ter uma visão negativa sobre ser negra. Então, ela tenta se alinhar automaticamente à cultura predominante, se adaptar à cultura branca e também a minimizar ou mesmo negar as questões raciais. Por exemplo, uma criança negra em uma escola predominantemente branca que tenta se encaixar agindo como seus colegas brancos e evitando discussões sobre a raça. Um outro exemplo, uma pessoa no trabalho, na igreja ou em outros lugares que tenta manter sua posição, manter as aparências para não ter tensões e também evita se posicionar sobre qualquer questão racial. Este é o primeiro estágio. O segundo estágio, de acordo com o professor William Cross, seria o encontro. O que seria o encontro? Um evento significativo de racismo ou discriminação que faz a pessoa começar a repensar sua identidade racial. Esse evento atua como uma espécie de gatilho, um despertar para a realidade do racismo. Vou dar um exemplo disso. Pensa na seguinte situação: um adolescente que nunca sofreu racismo ou diz nunca ter sofrido racismo e ele é injustamente acusado de algo em função de sua raça e isso acaba levando ele a questionar suas crenças, percepções anteriores que tinha sobre a questão. Ou uma pessoa que, mesmo que negra, diz também que nunca sofreu racismo e de repente, ou como se diz, do nada, ela sofreria um ataque racial, seria vítima de um racismo. Este evento traz um despertar, torna um despertar. É aquela situação que já ouvimos falar, de uma pessoa negra que nunca se posicionou sobre qualquer questão racial, mas de repente ele sofre ou é vítima de um episódio de racismo. E muitos costumam dizer, ele é negro ou negra, mas agora que descobriu isto. Ou seja, é um despertar. A terceira etapa, ela tem um duplo movimento, imersão e emersão. De acordo com o Dr. William Cross, é quando a pessoa mergulha profundamente na história da África, na história dos povos afrodiaspóricos, na cultura negra, dissociando-se assim da cultura hegemônica branca. E com o tempo ele começa a emergir dessa imersão com uma nova perspectiva equilibrada, com a melhor visão de si e uma melhor visão do outro. Um exemplo disso é alguém que começa a frequentar eventos culturais negros, a assistir filmes com temática de história negra, a ouvir músicas que tragam essas reflexões, a ler mais autores negros, a se referenciar melhor e aprender sobre a história da África e afrodiaspórica. E, de acordo com a teoria da nigrescência,
Isso traz uma nova perspectiva de identidade e o sujeito começa a surgir e de uma forma mais equilibrada e, como eu disse antes, com uma melhor visão sobre si e sobre o outro. O quarto estágio deste processo de nigrescência, de acordo com o Dr. William Cross, vem a internalização. Neste ponto, a pessoa aceita e integra positivamente sua identidade racial em sua vida diária. Ela começa a se sentir segura e confortável com sua identidade racial e ela é capaz de interagir positivamente com pessoas de todas as raças. Um exemplo disso é um adulto que tem orgulho de ser negro, participa de diversas atividades na comunidade, tem amigos de diferentes grupos raciais, mantém uma visão equilibrada de si e do outro e tem uma atitude positiva em relação à sua identidade. E o quinto estágio do modelo de nigrescência do Dr. William Cross é a internalização compromisso. A pessoa negra se compromete ativamente com as causas que promovam a igualdade racial e a justiça social. E ela não só aceita sua identidade racial, mas também trabalha para promover a conscientização e combater a discriminação. Um exemplo disso é alguém que participa de movimentos pelos direitos civis, movimentos políticos por direitos de pessoas negras ou direitos de minorias, organiza eventos educativos sobre racismo e justiça social, se posiciona em relação a injustiças sofridas por pessoas negras, trabalha em organizações que promovem a equidade racial, compartilha aprendizados afrocentrados. Estes 5 estágios seriam os estágios da nigrescência, desse processo de conversão de negro para negro. Então, veja só, o estudo do racismo internalizado ele é crucial para compreender as profundas consequências psicológicas e sociais que causa às crianças negras e, por consequência, a jovens e também a adultos negros. E para terminar esta aula de hoje, nós voltaremos à escola de Monroe, em Topeka, no Kansas. E nos corredores desta escola se encontra uma das bonecas utilizadas naquele teste há mais de 60 anos atrás. Para nos lembrar de uma história de luta pela saúde mental de crianças negras que cresceram e se tornaram adultos e levaram para sempre as duras cicatrizes do racismo. Termino a aula de hoje com a citação da escritora infantil Mildred Pitts Walter. Não é o tratamento dado a um povo que o degrada, mas é a aceitação dele. O que você achou desta história? Como se sente em relação a isto? Deixe aqui nos comentários, terei o prazer em ler. E não se esqueça, tudo tem história, tudo é história. A África, os africanos e os povos afrodiaspóricos têm muita história e vim aqui contar para você.